Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Júnior. Nós estamos aqui no Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, pastoreada pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para mais um subsídio semanal acerca das lições do terceiro trimestre de 2020. E nesta lição, irmãos, a lição de número 9, nós vamos falar sobre como vencer as oposições à obra de Deus. É uma lição rica e eu quero que você me acompanhe nessa lição, prestando bastante atenção em tudo que o Senhor vai nos falar através do comentarista, através dos textos e através daquilo que vamos aprender. Irmãos, o texto áureo dessa nossa lição, ele já traz um texto bastante conhecido e que nos fala ao coração. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Esse texto é um texto que nos diz o quanto o Senhor nos garante esta vitória e que nos traz uma sensação de vitória cada vez maior. A verdade prática vai dizer que quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Conhecer esse Deus faz com que entendamos o tamanho do apoio que temos, do cuidado que temos em nossas vidas. Meus irmãos, o objetivo geral dessa lição é destacar as medidas que Neemias utilizou, aquilo que Neemias tomou por atitude para vencer as oposições à obra de Deus. Nós falamos na lição 7 que essa lição traria exatamente essas medidas. Se você não se lembra, vai lá no canal do YouTube AD Prudente Oficial e veja a lição 7, lá tem ricos conteúdos para você. Também, a guisa de introdução, nós vamos destacar que cada tópico vai falar de um ponto dessa lição, vai trazer um objetivo específico. No primeiro objetivo, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza desses ataques espirituais à obra de Deus. Não é à toa que nós somos atacados todas as vezes que a obra de Deus começa a se levantar em um determinado local, em uma determinada época. 2. Identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Pensar muito acerca do ataque do inimigo. 3. Destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer essas oposições, ou seja, destacar a defesa. Então, todos esses objetivos específicos vão falar, primeiro, de um diagnóstico, segundo, de um ataque, terceiro, de uma defesa. Então, nós temos uma batalha espiritual para travar nessa lição. E essa lição ela foi escrita na década de 90, quando o tema batalha espiritual era um tema bastante discutido. Quem aí é dessa época vai lembrar de um livro do autor Frank Peretti, chamado Este Mundo Tenebroso, parte 1 e parte 2, que trouxe aí o cenário da batalha espiritual para quase que um tema meio que hollywoodiano, de tanto que se falava naquilo. E essa lição ela vai trazer um pouco desse sentido e resgatar um pouco desse pensamento acerca de batalha espiritual que veio da década de 90 e que permanece e que tem muitas coisas para a gente aprender e também desmistificar, tá ok? Então vem comigo aqui nessa lição. O primeiro ponto, a introdução, ela vai dar essa contextualização geral acerca da reconstrução dos muros por Neemias e da oposição que ele sofreu dos samaritanos. Você vai lembrar nessa história, resgatando aí nas lições passadas, a dificuldade que foi para Neemias conseguir reconstruir os muros de Jerusalém e o grau de oposição que ele sofreu. No tópico 1, vai nos dizer qual é a procedência desses ataques. É uma pergunta. Qual é a procedência? Muitas vezes somos atacados e pensamos em atacar ou trazer de volta aí o ataque, né? Rebater o ataque. Aquela terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação de igual proporção em sentido contrário. E muitas vezes a gente joga isso para a nossa vida diária e pensa que devemos combater pessoas. Mas mais do que nunca é necessário para nós o discernimento de Deus para entender se o ataque é de uma pessoa ou se de repente o ataque, meu irmão, vem de uma outra natureza. E esse tópico 1 vai nos falar exatamente dessa natureza, falando sobre o contexto trazido por Paulo em Efésios capítulo 6, principalmente a partir do verso 12,
quando nos fala sobre a nossa guerra espiritual, que não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades que estão circulando pela esfera celeste. Por isso é importante que nós entendamos que nós temos um adversário. Existe um texto de 1 Pedro citado neste tópico, 1 Pedro 5,8, que fala que o diabo, nosso adversário. Existe um erro, muitas vezes, em entender uma queda de braço. Talvez você, circulando pela internet, tenha visto uma imagem de uma queda de braço entre Jesus e o diabo. Aquela imagem é falsa, não existe isso. Jesus não combate com o diabo porque Jesus não é igual ao diabo. Não há equiparação de poderes ali. Não há uma dualidade. Eu costumo dizer, e quero que você frise bastante isso na sua aula, meu caro professor, utilizando um contexto aí de Crônicas de Nárnia, que o rato não contende com o leão. O diabo, ele pede a Deus. Ele não vai de encontro como se fosse um inimigo na mesma altura. O diabo é nosso adversário. O texto de Pedro é bem claro ao dizer que o diabo, nosso adversário. Ele combate a obra de Deus e combate os filhos de Deus, porque ele não consegue fazer nada se Deus não permitir. Tudo quanto ele faz para tentar destruir muitas vezes a obra de Deus, às vezes para atacar alguém que está protegido pela mão de Deus, ele tem que ir lá, pedir a Deus por isso. Você vai se lembrar das vezes em que Jesus disse: olha, o diabo me pediu, Pedro, para se andar com a sua vida. Ou que o diabo foi até Deus para falar sobre Jó, pedindo permissão para cada sofrimento imposto a Jó. E nós vamos falar de Jó na próxima revista. Então tudo isso é importante que você frise, para que não haja a criação de um evangelho do medo. A batalha espiritual existe, mas é uma batalha travada entre nós e o inimigo das nossas almas. O diabo não consegue atacar Deus diretamente porque não há equiparação de poderes. O rato não contende com o leão. Se você gosta de cinema, se você gosta de filmes, vai se lembrar de uma cena de um filme chamado O Gladiador, em que um personagem romano, um general romano, ele acaba entrando para o Coliseu, sendo escravo, de certa forma, sendo prisioneiro. E ele é interpretado pelo ator Russell Crowe. E ele batalha na arena do Coliseu. Há dois alçapões e saem de lá tigres e leões amarrados a correntes. E eles começam a abrigar ele e um outro general a brigar na espada, a degladiar-se. E o espaço era tão contíguo, tão apertado, que uma hora o leão conseguia pegar e tocar neles, tentando alcançá-los a ponto de conseguir tragar eles no meio dessa batalha. Quando Pedro está falando deste texto, que o diabo, nosso adversário, anda como um leão, bramindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, a imagem é essa. É de nós lutando em nossas vidas e os alçapões, o diabo buscando que nós saiamos deste círculo de batalha para nos alcançar e nos tragar, como aqueles leões que buscavam tragar aqueles gladiadores. Por isso, fica com essa imagem. O diabo é nosso adversário, não é diretamente alguém que pode fazer frente a Deus. O diabo, o rato, não contende com o leão. O subtópico 2 deste primeiro tópico vai falar sobre qual é a orientação bíblica diante dessa luta. Vai falar de tomar a armadura de Deus, resistir no dia mau e, tendo feito tudo, ficar firmes. A estrutura aí de pensamento é de Paulo, que na sua primeira viagem missionária fica preso e escreve a carta aos Efésios. Quando Paulo escreve esta carta, ele está na prisão e ele vê cotidianamente o soldado romano, todo paramentado, armado. E aquela armadura, ele utiliza no seu capítulo 6 para falar sobre a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, a espada que é a palavra do Senhor, calçados os pés na preparação do evangelho. Ele começa a olhar para aquela armadura romana e começa a fazer uma analogia acerca de como devemos batalhar, devemos resistir no dia da adversidade.
E como Paulo fala em 2 Timóteo 4,7, ficar, tendo feito tudo, cumprido o chamado, tendo combatido o bom combate, guardar a fé até o fim. E nós precisamos seguir este exemplo. Inclusive, a palavra fé é o ponto desse terceiro subtópico do primeiro tópico. A arma mais eficaz é a fé. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Isso vai ser base para você ter força para resistir. Antes de tudo, você precisa saber o Deus que você serve. Você precisa conhecer o Deus a quem você serve e confiar nele. Em seguida, sabendo que tem todo este arsenal de proteção, militar a boa milícia da fé. 2 Timóteo 6,12 vai falar exatamente sobre isso. Milita a boa milícia da fé. Ocupe todas as suas certezas com Deus. Tenha dúvida das suas dúvidas. Talvez essa seja a parte mais difícil da vida. Ter fé é muitas vezes se lançar no escuro. É escutar a voz de Deus dizendo: filho, pula. E mesmo sem enxergar nada, saltar no escuro, sabendo que Deus vai estender os braços e te agarrar. No meio dessa batalha, Neemias enxergou isso e teve fé. Constantemente ele se lembrava de buscar a Deus. Nós já vamos falar como que era essa busca. No subtópico 4 desse primeiro ponto, nós falamos sobre as armas devendo ser espirituais. O contexto aqui, a figura do soldado romano, que Paulo transfere para Efésios, dando esse sentido de armadura espiritual, também vai falar que a nossa batalha, ela não é contra pessoas exatamente, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os planos do inimigo, muitas vezes para atacar a obra de Deus e as pessoas que se levantam nessa obra. Então muitas vezes você sofre ataques de pessoas, porque os instrumentos utilizados por Satanás são humanos. Numa cópia, aquilo que Deus faz, usando instrumentos humanos para fazer a sua obra crescer. O diabo, tentando imitar a Deus, também utiliza pessoas para atacar essa obra. E muitas vezes a reação humana é não dar a outra face, mas dar a outra mão fechada. E acabamos revidando, quando muitas vezes a nossa decisão tende a ser orar, buscar a Deus, para que Ele, justo juiz, supremo advogado, possa dar a resposta. Isso não quer dizer que você tenha que aceitar tudo passivamente, mas que você não pode reagir sem antes entregar o problema nas mãos de Deus e tentar entender, discernir se aquilo que o ataque que você está sofrendo é um ataque provindo de um erro seu, provindo do diabo, muitas vezes, ou provindo das situações da vida. É preciso discernimento e assim agir conforme cada circunstância. Se o ataque é espiritual, a arma tem que ser espiritual. E quem tem que ser atacado não é a pessoa, mas o espírito por trás dela. E é importante porque foi isso que sintetiza essa necessidade de fé, sintetiza esse tópico 1, a qual nós estamos estudando agora. A síntese desse tópico é que a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. No tópico 2, nós temos a análise do ataque. O inimigo procura atingir a nossa fé. Então nós vamos falar sobre essa fé, que é atacada com inúmeras armas do inimigo. No primeiro ponto desse tópico 2, o inimigo nos ataca com desprezo. Diz o texto, em Neemias 4:2, que os samaritanos olharam e disseram: o que fazem estes fracos judeus? E não era uma mentira, porque quanto mais fracos nos colocamos diante de Deus, nos colocando em dependência diante dele, mais forte ficamos. Se nós imaginarmos que somos nós fortes em nosso próprio braço, na força da nossa própria impulsividade ou da nossa vontade, nós acabamos correndo o risco de escorregar, cair e
perder. Mas todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, Senhor, sou fraco, preciso de Ti. Ele, que é a pura força, Ele, que é todo poderoso, é quem vai nos cuidar de nós, é quem vai nos sustentar para que a gente possa continuar batalhando e enfrentando o desprezo. Muitas pessoas vão te desprezar no decorrer da sua vida e você precisa aceitar que a resposta vem de Deus. Deus dá a resposta. Pode ter certeza que o povo talvez tenha até se abalado com isso. Porém, Deus deu resposta mostrando qual era o verdadeiro poder. E Ele nos transfere este poder, meus irmãos. Jesus disse aos discípulos: eis que vos dou poder. A palavra no grego aí é dunamis. Você sabe o que é dunamis? Dunamis é a raiz da palavra dinamite. Se eu pegar uma dinamite e acendê-la aqui, vai causar alguns efeitos: barulho e modificação do local. O local não vai ficar do mesmo jeito. A mesma coisa é quando Deus nos dá poder, dunamis. As coisas não ficam do mesmo jeito e não há como ficar quieto. Portanto, enfrente o desprezo com o poder de Deus. O verdadeiro poder vem de Deus. Segunda arma de ataque: escárnio. A palavra escárnio vem de escarnir é de origem alemã, que se integrou ao nosso vocabulário latino, a língua portuguesa, e tem o significado, pelo dicionário Michaelis, de ato de caçoar ou de zombar de alguém ou de algo, ou a fim de provocar riso, caçoada, escarnecimento, ridicularização, zombaria. Todos esses significados era a busca do povo samaritano de deixar desanimar o povo através dessas brincadeiras inconvenientes. Muitas vezes nós achamos que o modo como o mundo escarnece de nós faz com que nós desanimemos da fé. Porém, nem Cristo deixou de ser escarnecido. Em Mateus 20, 19, fica registrado que escarneceram também no nosso mestre. Ora, o discípulo não é maior do que o mestre. E se escarneceram de Jesus, também vão desprezar e escarnecer de nós também. Enfrentamos isso andando como Jesus andou, sendo cristãos, levando a cada dia a nossa cruz. E aí eu vou pedir para você, entra num livro, acessa um livro ou compre um livro chamado O Peregrino, do pregador e escritor inglês John Bunyan. É um pregador inglês do século 17 e que traz muito bem todos esses detalhes, a vida em que nós trilhamos até chegar ao nosso destino final, que é a Nova Jerusalém. Outra arma, também citada nesta lição, neste tópico 2, subtópico 3, é a imensidade da tarefa. Muitas vezes, nós nos assustamos com aquilo que Deus nos entrega na mão para fazer. E aí, tentamos fazer como Moisés fez: Senhor, escolhe outro. Senhor, dá para outro, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar direito, eu não sou capacitado para isso. Ou falamos como profeta: Senhor, eu sou uma criança. Inventamos desculpa para aquilo que Deus nos colocou na mão. Porém, se Deus nos colocou na mão algo a fazer, é porque Ele sabe que somos capazes de carregar este fardo. Por isso, quer sejam as suas dificuldades, quer seja uma obra na tua mão, assuma, sabendo que se Deus te entregou, é porque Ele sabe ou que vai ainda te capacitar a fazer aquilo para o qual Ele te chamou. Então, em frente, ao invés de olhar sob a ótica humana, que analisa a capacidade da pessoa e o tamanho da obra, olhe sob a perspectiva de Deus, que analisa o potencial do homem e a disposição para fazer a tarefa. Se você tem disposição para agir, para se unir à obra de Deus, pode ter certeza que Deus está olhando para o seu potencial e vai utilizar tudo isso em favor da glória do nome dele. Outro recurso, outro ataque, é boatos e mentiras. E aí, meus irmãos, ninguém escapa disso. Já falamos várias vezes sobre fake news, boatos, mentiras. O melhor jeito de escapar disso é deixando que o boato entre por aqui, saia por aqui, não fique preso aqui, nem desça aqui. Deixa o boato ir embora. Não tem fonte, não tem bibliografia, não tem algo confiável. A pessoa que disse não é confiável, ignore, apague, não aceite. Se te ofendem,
se fazem mentiras contra você, seja como um velho espadachim. E aí eu quero que você grave bem essa história. Um velho espadachim, ele já consagrado, sendo conhecido como o maior espadachim do mundo, ele está sentado junto a seus discípulos aprendendo sobre a vida com ele. De repente, um jovem espadachim chega naquela vila e quer desafiar o mestre, porque afinal, se ele vencesse o maior espadachim do mundo, seria ele, jovem, o maior espadachim do mundo. E ele chega diante da casa do velho espadachim e começa a ofendê-lo, provocando-o para uma luta para que assim pudesse provar o seu valor. O espadachim apenas olha aquele jovem que repete ofensas o tempo todo e profere mentiras. Os discípulos ficam irritados, porém o mestre diz: calma, espere. E o rapaz vai proferindo e fica durante várias horas ofendendo aquele velho espadachim, buscando luta. Mas aquele velho espadachim, quieto, sereno, tranquilo, o rapaz então se cansa, vira as costas humilhado e vai embora. Quando os discípulos se unem em volta do velho espadachim e dizem: mestre, com apenas um golpe o senhor poderia ter aniquilado aquele jovem insolente, petulante. Por que o senhor não fez isso? Por que o senhor deixou ele te ofender tanto assim, sabendo que era tudo mentira? O velho espadachim olha para os discípulos e diz: se alguém vem com um presente e te entrega, mas você recusa o presente, para quem fica o presente? Os discípulos dizem: ora, para quem trouxe o presente? O velho espadachim olha para eles e diz assim: ora, assim é também com toda ofensa, boato e mentira. Se eu não aceitar, não ficará comigo. Se eu não aceitar, continuará com a pessoa que ofendeu, que criou o boato ou que disse a mentira. Não há como nos atingir se nós entendemos que não precisamos buscar para nós, assimilar aquilo. Se é uma mentira, se é um boato, ignore, sorria, dê risada. Aquilo não vai perdurar, porque a mentira não perdura por muito tempo. Outra arma é a astúcia, armadilhas, falsidades. E o inimigo usa dessas astúcias para tentar nos atingir. Uma dessas astúcias são os falsos elogios. Tenha cuidado. Um escritor português, José Alberto Braga, disse que o elogio falso traz embutida a ofensa. Não aceite elogios que não lhe cabem. Saiba quem você é. Entenda os seus limites. Todos nós vamos decepcionar as pessoas uma hora. Nós somos humanos. Faz parte da nossa natureza humana. Portanto, uma hora ou outra, nós vamos fazer alguma coisa que uma pessoa vai discordar. É importante que a gente entenda que as críticas devem ser aceitadas com humildade, desde que sejam construtivas, é lógico. E os elogios devem ser aceitos com muita calma. Não fique enchendo o seu ego com falsos elogios, porque muitas vezes quem te elogia, na verdade, não está buscando realmente te elogiar. Os verdadeiros amigos, eles não precisam ficar se elogiando o tempo todo. Quem realmente ama, não precisa ficar elogiando o tempo todo. Eu mostro através dos meus atos, através do modo como eu me relaciono e através do modo como a outra pessoa sente que eu a admiro, que eu gosto dela, que eu a amo. Outra ataque do inimigo são ameaças diretas. Aí é quando tudo não funciona mais, quando as outras armas não funcionam, vem o ataque direto. Declaração de guerra. E isso aconteceu com os samaritanos. Tentando ajudar, se colocaram à disposição, queriam se misturar, queriam fazer todas as coisas juntas. Quando foram recusados, quando viram que nenhuma das outras armas funcionaram, os boatos não funcionaram, as cartas escritas não funcionaram, as mentiras não funcionaram, declararam guerra. E é isso que acontece. Acontece também no nosso meio. Qual que é o remédio, irmão Júnior, então, para tudo isso? Olha, o remédio é aquilo que está escrito em Neemias 4:9. Nós oramos e pusemos guarda. Orar e vigiar. Neemias, novamente, como um grande líder, nos deu a dica de como enfrentamos esses ataques. Oramos e ponhamos guarda. Sejamos vigilantes. Orar primeiro, vigiar em seguida. Uma coisa não pode ficar sem a outra. Não adianta eu ser vigilante se eu não souber orar. Não adianta eu só orar e não vigiar. Por isso é importante, e sintetizando esse tópico número 2,
O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Por isso, vamos falar agora sobre essa defesa. No terceiro tópico dessa lição, nós falaremos sobre a importância da oração. O segredo da vitória de Neemias e dos judeus foi orar, crer e vigiar. E aí vamos atravessar no subtópico número 1, dizendo que venceram porque tinham a certeza de que estavam na vontade de Deus. Por isso, é algo muito importante que quando nós somos colocados à obra de Deus, a fazer a obra de Deus, tenhamos a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Tem gente que diz assim: eu senti no coração. Eu tenho uma pessoa, uma amiga muito próxima, e ela vive dizendo: eu senti no coração. E eu brinco muito com ela, digo: o coração é enganoso, dele procede todas as maldades. Toda vez que ela fala isso. Porque na verdade, esse sentir do coração é perigoso. E é importante que a gente entenda diretamente pela palavra de Deus qual é a vontade de Deus. Ela é boa, santa e agradável, perfeita. Porém, deve ser entendida, deve ser balizada na palavra, não é só no sentir. A experiência é importante, nós pentecostais damos valor à experiência. Porém, a primeira coisa é a palavra de Deus. Logo em seguida, nós valorizamos essa experiência. Outro subponto que é importante, no subponto 2, no subtópico 2, é que eles venceram pela oração. Quem lembra de Tiago, irmão do Senhor, poucos sabem que ele era conhecido como Tiago, joelhos de camelo. Porque durante muito tempo, Tiago orava e buscava o Senhor ao ponto de criarem-se calos nos seus joelhos. E aí o chamaram de Tiago, joelhos de camelo, de tanto que Tiago orava. E a oração, irmãos, não é só uma questão de quantidade, uma questão de local, ou uma questão de posição. Só vale a sua oração se você estiver ajoelhado. Só vale a sua oração se você orar de madrugada. Não é bem assim. A palavra de Deus nos diz através de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar. Esse é um conceito muito bonito, chamado vida orante. Nossa vida tem que ser uma oração. Ao levantar de manhã, falo com Deus. Ao dormir à noite, falo com Deus. Durante o dia, falo com Deus. Quer trabalhando, quer estando na igreja, quer estando em qualquer lugar, falo com Deus. E essa vida orante, ela exige dedicação. Então, nesta dedicação, a partir da minha decisão em tomar uma vida de oração, aí sim, eu vou orar de madrugada. Eu vou retirar-me da minha zona de conforto, acordar no horário que eu não tenho costume de acordar, para entregar estes minutos em exclusiva adoração a Deus. Aí sim, é vida orante. Mas eu não posso usar a oração como comércio. Deus, vou orar tantas vezes de madrugada para que o Senhor me dê tal coisa. A oração é treinamento dos músculos espirituais para vencer as batalhas espirituais. Eu não devo entender a oração como moeda de troca. A oração é treinamento para minha alma. Tem gente que diz assim: peraí, se Deus conhece, através do Salmo 139 nós vemos isso, a palavra que vai sair da minha boca, antes que ela seja construída na minha boca, como então, para que eu preciso orar? Porque Deus sabe o que eu preciso. Meu irmão, a oração é treinamento para você. É para que você se aproxime de Deus, é um meio de comunicação. Nossas tias na escola dominical já desde cedo nos diziam: ei, a oração é o telefone do céu. Quem não se lembra das tias contando na escola bíblica dominical para as crianças? Eu acho que a gente precisa trazer elas de volta para ensinar na escola dos adultos, porque esquecem muitas vezes que a oração é exatamente este telefone do céu, em que eu entro em contato com Deus, até o ponto de que este telefone fique perpétuo, que seja uma conversa contínua, 24 horas por dia. E aí eu começo a vencer e a perseverar. Todas as minhas dificuldades eu venço perseverando na oração. Meus queridos, no subtópico 3, vai nos dar as dicas para que a gente possa perseverar nessa oração. Retirar os obstáculos.
nós muitas vezes colocamos a oração como peso, e a oração não pode ser entendida como peso. Lembro-me de uma história de um rapaz que decidiu orar e que dobrava os joelhos do lado da sua cama e orava 1 hora seguida. Passado o tempo, aquilo foi cansando, ele foi tratando a oração como algo mecânico, como um peso, passou a orar meia hora por dia. Antes de dormir, cansado, reduziu para 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. A um certo dia, escreveu uma oração em um papel, colou na lateral da sua cama, na cabeceira da sua cama, dobrou os joelhos e disse: Deus, ó, e foi dormir. Esta história nos fala de um processo de decaimento de relação com Deus, de queda. Precisamos orar e retirar todos os obstáculos à oração. Buscar locais, buscar horários, buscar meios de permanecer em constante contato com Deus. Tem dificuldade de orar em casa? Venha orar na igreja. Tem dificuldade de levantar na madrugada para orar? Ore no horário do almoço. No meio do serviço não tem um lugar para orar? Vá ao banheiro e ore. Mas busque a Deus e persevere em oração para que você possa ter resultados. Resultados porque você estará forte. Os músculos do seu treinamento espiritual estarão fortes para poder vencer as batalhas espirituais. E ore até que venha a resposta. Porque muitas vezes esse treinamento vai levar um tempo. Para Daniel demorou 21 dias, porque havia uma batalha espiritual sendo travada e ele precisava continuar orando. Enquanto no céu se trava a batalha, Daniel se fortalecia na oração durante aquele tempo. Sigamos o exemplo. Oremos em todo tempo, em todo lugar, em qualquer posição e a qualquer hora. Sintetizando este último tópico, Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. E com tudo isso que aprendemos hoje, nós alcançaremos êxito na nossa missão, dada por Deus, de trazer Jesus, o verdadeiro evangelho, a riqueza da palavra de Deus, aos nossos alunos, aos irmãos da igreja e a todo o povo que precisa conhecer esse Deus mais de perto, precisa ter contato com esse Deus mais de perto. Nós encerramos essa lição aqui, agradecidos a Deus pela sua presença, pelo seu contato, pelo seu comentário, pelo seu like aqui neste vídeo. E eu peço que você continue nos ajudando. Comente, compartilhe, avise os seus amigos, se reúna com os seus alunos e transmita esta mensagem que Deus nos dá todos os dias, para que nós sejamos fortalecidos e vençamos todas as oposições. Que Deus os abençoe. E nós nos vemos, se Deus quiser e assim permitir, na semana que vem, com mais um subsídio nesta rica lição, até que o Senhor nos retire daqui, porque não precisamos aprender mais nada. Ele virá para buscar a sua igreja. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor. Até a próxima.